Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Nós estamos na Estação das Abóboras. E na data mais mágica do ano, são tantas as lendas que tomam conta do pensamento de todo mundo, seres assustadores, sejam eles sobrenaturais ou vivos, que, na minha opinião, são bem mais perigosos. O assassino mais conhecido do Halloween é, sem dúvida, Michael Myers. Mas esse está na ficção e nem é tão assustador. Mas se você for pai ou mãe, certamente vai preferir dar de cara com Michael Myers quando conhecer Ronald O'Bryan. O caso aconteceu no dia 31 de outubro de 1974, em Pasadena, no Texas. Ronald e o vizinho levavam os filhos para pedir doces, como é a tradição. Já tinham rodado praticamente todo o bairro e as sacolas estavam cheias. Todas as casas estavam decoradas, menos uma, no fim da rua. Essa era escura, tinha um aspecto de mal cuidada, parecia até ser abandonada. Timothy e Elizabeth, filhos de Ronald, e as outras crianças tinham medo daquela casa e decidiram nem ir pedir doce ali. Mas Ronald os desafiou e, por fim, acabou ele mesmo indo bater a porta. Algum tempo depois ele volta trazendo 5 canudos de papel, um doce muito conhecido nos Estados Unidos como Pixie Sticks. Então ele deu 2 para os seus filhos, 2 para os vizinhos e mais um para um garoto conhecido que passava. Já de sacolas cheias, todos voltaram para casa e assim que chegou, Timothy pediu para comer um doce antes de dormir. E escolheu justamente o canudinho de papel, que ele chamava de pozinho doce. Só que, estranhamente, o pó não estava doce, estava até bem amargo. Então, logo o menino reclamou, o pai lhe deu um copo d'água e o mandou para a cama. Elizabeth estava com muito sono e preferiu deixar para comer os doces na manhã seguinte. Durante a madrugada, o menino sentiu-se mal, estava febril e começou a vomitar. A coisa foi piorando porque ele teve convulsões, até ficar totalmente mole e desmaiar no colo da mãe. Imediatamente foi levado ao hospital, mas morreu assim que chegou. Só que alguma coisa estava mal contada. Como uma criança saudável de 8 anos, que até 1 hora atrás estava brincando, de repente adoece e morre em um espaço de tempo tão curto? É claro que os médicos desconfiaram, pedindo autorização para um exame de sangue. A mãe, desolada, mas também querendo entender o que aconteceu, permitiu. Em poucos dias veio o resultado e foi assustador. Timothy tinha sido envenenado com cianureto de potássio. Como se já não bastasse a dor dos pais pela perda do filho, agora mais essa. Alguém estava distribuindo doces envenenados no Halloween. Imediatamente a polícia começou as investigações. O detetive Bill Lanier estava apenas há 1 ano no departamento de polícia de Pasadena e fez questão de pegar esse caso. Seria o seu primeiro caso de assassinato. E os pais de toda a cidade, principalmente do bairro onde a família O'Bryan morava, claro, estavam todos apavorados. E aí os investigadores recolheram todos os doces de todas as casas, inclusive os que não foram entregues, e simultaneamente começaram os interrogatórios. Não somente com os familiares de Timothy, mas também com todos os moradores e crianças do bairro. Eles iam de casa em casa. Os suspeitos número 1 e primeiros a serem interrogados foram os moradores da casa estranha, aquela que estava escura e sem enfeites, onde Ronald disse ter pego o pozinho doce. A princípio, ele parecia não se lembrar bem qual era a casa onde pegou o Pixie Sticks. Depois disse que não viu quem foi que entregou, só viu o braço da pessoa. Mas, como eu disse, o detetive Lanier estava mesmo disposto a solucionar esse caso e ficou rodando de carro pela vizinhança com Ronald até que ele se lembrasse. Aí, finalmente, ele reconheceu e encontraram a casa. Logo que a polícia bateu a porta, Courtney Melvin atendeu e foi perguntado a ele onde estava na noite de 31 de outubro.
O homem disse que estava trabalhando, que era controlador de voo e tinha saído de casa ainda durante a tarde. Quem tinha entregue os doces às crianças foi a esposa dele. E os policiais confirmaram que, de fato, o homem estava trabalhando e não saiu de lá até a manhã seguinte. 200 pessoas do trabalho dele no aeroporto testemunharam isso. E daí descobriram também que a mulher dele havia dado às crianças apenas bala de goma, como fazia todos os anos. Então, os dois estavam limpos. Mas como uma cidade inteira estava apavorada, o investigador não iria desistir e continuou a procurar alguma pista sobre aquele que, àquela altura, já estava sendo conhecido como o homem que matou Halloween. Mas mesmo com as incansáveis investigações, o tempo foi passando e nenhum suspeito era confirmado. Todos estavam livres, estavam limpos, tinham álibis que não dava para contestar. Pior, poderiam ser até vítimas. As crianças passaram a ser vigiadas pelos pais o tempo todo, e uma verdadeira lenda urbana surgiu, fazendo com que elas fossem proibidas de aceitar doces de estranhos e de nunca comerem os doces de Halloween antes que fossem cuidadosamente examinados pelos pais. Isso vale até hoje em dia. Como a investigação não andava, o detetive resolveu voltar à estaca zero e mais uma vez se concentrar na família de Timothy. Mas antes disso, Lanier pediu que fossem feitos testes de laboratório em todos os canudinhos, com pozinho doce distribuídos no bairro naquela noite. E para pavor geral, todos eles estavam embalados com uma dose letal de cianeto. Por sorte, as crianças que o ganharam não comeram, porque chegaram em casa com muito sono. Escaparam. E uma dessas crianças era a irmã de Timothy. Os detetives, todos empenhados a ajudar Lanier, começaram a descobrir coisas preocupantes sobre Ronald O'Brien. Souberam que ele tinha vendido a casa da família para pagar muitas dívidas acumuladas e também que ele devia a muitas outras pessoas. Para piorar, tinha feito 2 apólices de seguro no valor de $20 mil para cada um dos filhos. Isso sim era estranho. Para que fazer uma apólice de seguro em nome de crianças? E tinha mais. Poucas horas após a morte do filho, Ronald já tinha telefonado para a seguradora para saber quando poderia receber o seguro. E aí, o quebra-cabeça foi montado. Ronald foi levado para a delegacia para ser interrogado. Só que quanto mais ele respondia as perguntas, mais ele se enrolava. Só que de maneira nenhuma ele confessava, apenas tentava se livrar da acusação com respostas vazias, muitas contradições. Meses antes, foi descoberto que Ronald teve uma longa conversa com um amigo que trabalhava em uma empresa de produtos químicos. Fez várias perguntas sobre o cianeto, inclusive qual seria a dose fatal para um ser humano. E que poucos dias antes do Halloween, tentou comprar veneno em uma loja de produtos químicos. Mas mesmo depois de ter sido mostrada a ele cada uma dessas evidências, ele não confessava. Mas nem precisava mais. Todas as provas recolhidas pelos investigadores eram mais que suficientes. E Ronald foi preso e condenado pelo assassinato do próprio filho. Levado a julgamento, ele continuava a negar, dizendo que seu filho tinha sido morto por um monstro anônimo. Mas o júri não caiu nessa conversa, ainda mais depois de ter sido descoberto que ele estava planejando uma maneira de lucrar com a morte de cada uma das outras crianças que tinham pego o canudinho doce, inclusive sua outra filha. Foi provado também que Diane, a esposa de Ronald, não sabia nada sobre o plano do marido. E ainda durante o julgamento, eles se divorciaram. O que a polícia nunca conseguiu descobrir foi onde Ronald teria comprado o veneno. Foi feito um apelo em 1979, negado, e mesmo com os advogados fazendo de tudo para provar que Ronald era inocente, ele foi condenado à morte por injeção letal. No dia de sua execução, centenas de pessoas foram assistir.
As que não couberam no tribunal ficaram na porta da prisão, fantasiados e gritando: doces ou travessuras, doces ou travessuras. Ronald O'Bryan, o homem que matou Halloween, foi declarado morto ao 12h48. O juiz chegou a dizer que o veneno que matou Ronald na injeção foi bem menos cruel do que o cianeto que matou seu filho. Bons tempos aqueles em que o maior medo do Halloween eram fantasmas, bruxas, duendes e monstros. E até mesmo o próprio Michael Myers. Mas Ronald O'Bryan só confirmou que não existe monstro mais cruel e mais perigoso do que o próprio ser humano. Logo eu volto com mais uma história especial do Halloween. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.